Hora informativa. O Governo açoriano aprova procedimentos para a classificação de colubrina como Tesouro Nacional. Sindicato aplaude fim das penalizações das pensões dos ex-trabalhadores da base das Lajes. Presidente do Governo sublinha o papel dos voluntários no diminuir de carências e solidão. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. O Governo açoriano aprovou uma resolução com vista à adoção dos procedimentos para a classificação de uma colubrina do acervo do Museu de Angra do Heroísmo como bem móvel de interesse nacional e consequente designação de Tesouro Nacional. Segundo a resolução publicada em Jornal Oficial, o Museu de Angra do Heroísmo na Ilha Terceira tem no seu acervo 3 colubrinas, 3 peças de artilharia do século XVI, cujo elevado valor patrimonial justifica a apresentação de um requerimento de abertura de um procedimento administrativo de classificação, tendo em vista a classificação como património móvel de interesse nacional, Tesouro Nacional. O museu, em conjunto com a tutela, selecionou uma das 3 colubrinas e preparou todo o processo tendo em vista a sua classificação. O bem em causa encontra-se na posse da região autónoma dos Açores, integra o acervo do Museu de Angra desde 1972 e já está protegido pelo primeiro nível de proteção legalmente previsto. A deliberação determina que ao Museu de Angra do Heroísmo compete desencadear os necessários procedimentos atinentes à obtenção de tal classificação junto das entidades competentes. O Governo Regional aprovou uma resolução que aumenta de 30 para 50 cêntimos o regime de compensação aos armadores de embarcações de pesca local equipadas exclusivamente com motores fora de borda a gasolina. Segundo o documento publicado em Jornal Oficial, o Executivo de Coligação alterou o número 4 da resolução do Conselho de Governo de 29 de setembro para fazer face aos custos acrescidos de exploração derivados dos sucessivos aumentos do preço de venda ao público dos combustíveis. Assim, neste enquadramento, o Governo reconhece que se afigura oportuno alterar o apoio financeiro de base, ajustando-o ao aumento do preço da gasolina suportado pelos armadores da região. O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras e outros serviços dos Açores congratulou-se com o fim das penalizações das pensões extraordinárias dos ex-trabalhadores da base das Lajes na Ilha Terceira. Em comunicado, a estrutura sindical congratula-se pela aprovação de uma proposta no Orçamento do Estado que assegura que a partir de 1 de janeiro do próximo ano, os ex-trabalhadores portugueses da base das Lajes têm direito à pensão extraordinária sem qualquer penalização ou fator de cálculo que diminua o seu montante. Com a solução, o Sinta-7 Açores refere que são salvaguardados os ex-trabalhadores da base das Lajes abrangidos pelos despedimentos em 2015 e 2016 no âmbito da redução do contingente militar norte-americano e fica garantida a proteção no presente e no futuro a todos os trabalhadores portugueses ao serviço da FEUS Açores para qualquer situação deste tipo. O sindicato adianta ainda que agora vai concentrar e redobrar o trabalho na situação dos atuais trabalhadores portugueses ao serviço dos Estados Unidos na base das Lajes e na necessidade de revisão da tabela salarial. O Presidente do Governo Regional visitou esta terça-feira, no Dia Internacional do Voluntário, as instalações do Projeto Zero Desperdício em Ponta Delgada, valorizando o papel humanitário e humanista de todos os que contribuem para diminuir as carências e solidão de tantos. Nós temos de ter consciência neste Dia Internacional de Voluntariado que o voluntariado é sobretudo uma atitude humanitária, o humanismo que podemos no dia a dia, cada um de nós, dar ao outro. E há efetivamente tanta necessidade. Por mais políticas públicas de apoio social ou até mesmo da economia pujante, de criação de riqueza, de emprego, há sempre quem fique de fora e precise de uma ajuda. E esta ajuda não é apenas a financeira e a política, também pode ser a do carinho e do contato direto que o voluntariado, melhor que ninguém, empresta. Eu quero, por isso, em nome
da instituição que representa, do Governo, do povo, agradecer antes de mais a todos os voluntários que revelam essa atitude humanista e humanitária. Muito obrigado por este vosso esforço. Às vezes nós podemos ficar com a sensação que não resolvemos os problemas do mundo, mas a nossa pequena ação de contributo para o humanismo já diminui o sofrimento e a solidão de tantos. E isto também nos deve confortar, porque se ficarmos apenas com a sensação de que só vale a pena intervir quando resolvermos o problema do mundo, ficaremos indiferentes aos problemas. Se acharmos que o nosso contributo, mais pequeno que seja, é uma boa ajuda, então agiremos e já não ficaremos indiferentes a quem precisa. José Manuel Bolieiro destacou apoios do Governo Regional como os apoios à natalidade, os manuais gratuitos, o Compamid e ainda o programa Novos Idosos. O Ministério da Cultura vai aumentar de 500 mil euros para 3,5 milhões de euros os seus apoios para os Açores. O desenvolvimento com Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O financiamento público das estruturas artísticas dos Açores aumentou de 500 mil euros para 3,5 milhões desde o último ciclo, disse o Ministro da Cultura. Segundo Pedro Adão e Silva, no quadro dos apoios diretos do Ministério da Cultura à região, que só acontece desde 2017, foram multiplicados por 5 o financiamento em relação ao ciclo anterior. Até 2017, as estruturas das regiões autónomas não se podiam candidatar às verbas do Ministério da Cultura. Isso passou a ser possível no ciclo de programação e de apoio anterior, de 4 anos. E aqui nos Açores tínhamos 2 estruturas apoiadas. Neste ciclo, que se iniciou há um ano, pouco mais, temos cerca de 20. Os apoios eram 500 mil euros no ciclo anterior e agora são 3 milhões e 500. Isso é muito significativo, porque esses recursos traduzem-se em capacidade efetiva de criação, de estabilização e de previsibilidade na cultura, também aqui nas regiões autónomas. Pedro Adão e Silva, que está de visita aos Açores, adiantou que vai assinar esta terça-feira, em Angra do Heroísmo, um contrato de financiamento que visa a recuperação de 2 igrejas. Manifestou o desejo de, no futuro, os apoios públicos às estruturas artísticas aconteçam em mais áreas, como, por exemplo, na música, com as filarmónicas. Ontem, o governante manteve em Ponta Delgada um encontro com as estruturas artísticas, apoiadas pelo Ministério da Cultura, através da Direção-Geral das Artes. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. O presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, vai representar Portugal na Comissão Permanente durante a próxima presidência da Conferência das Assembleias Legislativas Regionais da Europa, que em 2024 será exercida pelo presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, José Manuel Rodrigues. Entre as recomendações aprovadas pelos presidentes dos Parlamentos Regionais da Europa, destaque para a resolução relacionada com os desastres naturais, apelando à necessidade de a Europa reforçar os mecanismos de prevenção de catástrofes e agilizar a disponibilização de apoios estruturais a atribuir em situação de emergência. Estas recomendações surgem na sequência das preocupações levantadas no âmbito dos trabalhos da Comissão por vários parlamentos regionais europeus, vindas sobretudo das regiões mais afetadas por situações de catástrofes naturais, como os Açores, e que serão agora enviadas às instituições europeias. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Ficam por aqui as notícias da sua hora informativa nesta terça-feira, 5 de dezembro, dia do voluntariado. Eu sou Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de um ótimo dia. Hora informativa.